continuar sobre os 10 mandamentos. Amém? E na semana passada nós falámos sobre este assunto. E o que despertou a atenção foi o facto de nós estarmos a estudar, o irmão José tem estado a ministrar lá em Clifton, sobre o livro de Êxodo. E a leitura da outra semana era, precisamente, incluía esta passagem. E quando eu li e começamos a escrever a mensagem, nós na semana passada falámos sobre aquela... dá para pôr o slide? É isso. Amém. E nós falámos a semana passada entre os 10 e os dois mandamentos. Amém? Nós lembramos, nós falámos nisso. Jesus disse que havia 2 mandamentos. O primeiro, que era amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Está em Mateus 22. E disse Jesus, este é o primeiro e grande mandamento. E depois Jesus falou que havia um segundo que era semelhante ao primeiro, que era amar o próximo. E nós fizemos uma ponte entre isso e os 10 mandamentos dados por Moisés. Amém? E a semana passada nós dividimos, eu penso que os irmãos concordaram, foram analisar, com certeza nós dividimos os primeiros 4 com o primeiro mandamento e os segundos 6 com o segundo mandamento. E entendemos a semana passada que destes 2, conforme Jesus disse, depende toda a lei e os profetas. Então não é só os 10 mandamentos que dependem daqueles 2 que Jesus falou, lá em Mateus, mas, na verdade, toda a lei, todos os profetas, tudo aquilo que foi entregue por Moisés, dá para entender que Deus acima de todas as coisas e o próximo de seguida, e será o cumprimento de toda a lei. Contudo, meus amados, nós falámos ainda que, na verdade, o segundo mandamento, aquilo que Jesus falou, diz que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, e nós falámos que era a aplicação do primeiro. Está certo? Que o primeiro era amar a Deus, não é? Amamos a Deus e, como aplicação desse amar a Deus, nós amamos o próximo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então nós estamos aí. Hoje, o desejo do meu coração seria nós analisarmos, pelo menos, os primeiros 4 mandamentos de Moisés, um por um, tendo debaixo deste plano maior, que é os 2 mandamentos de Jesus e a ligação com a lei e os profetas e tudo dependendo dele. O primeiro mandamento de Moisés, em Êxodo 20, o irmão quiser abrir a sua Bíblia, por favor, em Êxodo 20, o irmão vai acompanhando, amém? O texto para hoje é este, Mateus 22, 34 a 40, e o irmão acompanhe, por favor, este vai ficar aqui no projetor, amém? O irmão vai acompanhando em Êxodo, está bem? Êxodo 20, versículo 13 ao versículo 11, nós encontramos todos os mandamentos, vamos falar de alguns esta manhã, querendo Deus assim. Contudo, em Mateus 22, 34 a 40, diz, e os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração e toda a tua alma e todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 dependem toda a lei e os profetas. Amém? Louvado seja Deus. Inclina a sua cabeça. Meu Pai, nesta hora te pedimos a tua direção, pela tua vontade e misericórdia. Fala às nossas vidas conforme te apraz, ó Deus. Trabalha em nós, Senhor, conforme a multidão das tuas misericórdias. Molda-nos à imagem do teu Filho e a glória daremos a ti para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, o primeiro mandamento de Moisés, amém, Êxodo 20, nós encontramos, do versículo 3, diz, não terás outros deuses diante de mim. Eu pedi a um irmão que, entretanto, abrisse Mateus 6:33. Amém? Mateus 6:33. E a palavra do Senhor diz, o primeiro mandamento é não ter outros deuses diante de mim. É fácil nós entendermos isso. Amém? É fácil de entendermos. Eu não disse que é fácil de fazer, que é fácil de entender. Amém? Mateus 6:33. Quem encontrou?
Amém. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E nós usamos este versículo muitas vezes, e muitas vezes também usamos este versículo errado, não é? Mateus 6,33, a palavra do Senhor nos mostra que nós precisamos buscar o reino dele, em primeiro lugar, acima de qualquer outra coisa. Não é... O que é que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Às vezes a gente pensa que é uma prioridade, uma lista de coisas a fazer. Se acordou de manhã e segundo Mateus 6,33, você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Então você tem que orar. A partir daí você busca o seu reino. Não é o que a palavra diz. É para buscarmos o reino de Deus acima de tudo. Conforme a palavra de Jesus em Mateus 22, é para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, acima de qualquer outra coisa. A coisa mais importante é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É a nossa prioridade de vida. É o nosso objetivo de vida, é o nosso propósito de vida, é o amar a Deus acima de todas as coisas, é o obedecer-lhe, é o viver para a glória dele. Irmãos, não terás outros deuses diante de mim, diz a palavra do Senhor. E nós entendemos que primeiro Deus. Você diz, não, mas e não terá os outros deuses diante de mim? Você diz, eu entendo, porque, somente aqui, nós vivemos num país com tanta religião, tanta forma, cultura, e nós encontramos que pessoas, um tem Deus para isto, outro tem Deus para aquilo, outro tem Deus para o outro, e você facilmente identifica quem é idólatra. Né? Você diz, fulano é idólatra, adora um Deus de não sei quê, o outro adora o tal. E muitos de nós que vimos até de uma tradição, né? Temos na nossa cultura uma tradição católica, você que identifica facilmente os ídolos, as imagens de escultura a qual as pessoas se inclinam, e você chama isso de idolatria, com certeza, está certo. Ainda bem que nós, os cristãos evangélicos, não temos idolatria, né? A gente não tem ídolos, nenhum ídolo, não tem. Depois a gente remota assim a uma cultura mais recente, e a gente fica preocupado que os nossos filhos venham a idolatrar os cantores, os jogadores e todas aquelas coisas que, né, marcam gerações, músicas, coisas assim. A gente fica preocupado, né, que de repente os nossos filhos enveredem por uma certa idolatria, porque o que Cicrano ou Baltarano diz é que é importante e tal. E você fica preocupado. Ainda bem que nós, na nossa geração, estamos completamente isentos de idolatria. Não afeta. Mas esse é o maior erro que a gente pode pensar, é entender que nós estamos isentos de idolatria. A idolatria se apresenta, e ser idólatra, ter um ídolo, é você ter, seja lá o que for, na sua vida, que lhe é mais importante, ou que lhe, de alguma maneira, em algum momento, pode não ser algo maior, mas que num momento se torna algo maior que Deus na nossa vida. É alguma coisa que você valoriza, que num momento do seu dia, num momento da sua existência, você coloca um valor superior, ou uma confiança superior naquilo, do que em Deus. Por isso é que eu disse, não é buscar primeiro o reino de Deus como a primeira coisa do dia, e depois buscar o nosso reino. Idolatria é uma imagem de escultura, claro que é. Idolatria é um boneco, alguma coisa que você vê pessoas adorar. Claro que é sim, pode se tornar um cantor, uma outra coisa qualquer. Mas, amados, pode se tornar um objeto na sua vida, pode se tornar uma casa, pode se tornar um carro, pode se tornar uma pessoa. Pode se tornar um familiar, quando você toma decisões, ou você faz coisas baseados naquilo, quando você devia fazer em Deus. Você diz, não, mas eu não é sempre. Mas não é o que o texto bíblico diz. Diz para amar o Senhor de todo o coração e toda a alma. É permanentemente. Deus em primeiro lugar, Deus acima de qualquer outra coisa, permanentemente. Irmão, eu queria que nós sensibilizá-lo para o seguinte, nesta manhã, falando para mim também,
idolatria está mais perto de nós do que o que nós podemos imaginar. E todos nós tendemos a ser idólatras. É muito mais do que você pode imaginar. Você é capaz de estar a pensar naquela pessoa que o carro para ele é um Deus. É um ídolo. Não posso sujar o carro, não pode fazer não sei o quê, não sei o quê. Irmão, a idolatria não é só isso, também pode ser. A idolatria é alguma coisa tão perto de nós, que veja que o povo de Israel, vocês dizem, aquele povo era idólatra, tinha uma tendência para a idolatria. Irmão, você gosta de aplicar o exemplo do povo de Israel a nós, certo? Todo mundo gosta de pensar nisso. Saí lá da escravidão do Egito, saí lá do pecado, agora estou a caminho da terra prometida, estou a caminho do céu. Tá bom, então você está no deserto. Se você quiser colocar essa imagem aí. Foi quando o povo recebeu isto. Quando o povo estava a receber a lei, quando Moisés estava a receber a lei no monte, o que é que o povo estava a fazer? Criaram um bezerro de ouro. Arão ainda fez o bezerro, não é? Porque eles precisavam de ver alguma coisa que os tirou da terra prometida. Que os tirou do Egito. E precisavam de adorar e fazer um culto e prestar culto. Irmão, esse sentido de idolatria está na nossa natureza pecaminosa. Nós temos a mesma tendência. Irmão, pode ser um familiar. Pode ser a esposa, pode ser os filhos. Pode ser a mãe, pode ser o pai. Qualquer coisa que nós pomos no lugar em que Deus deveria de estar. Em que nós não usamos isso, essa coisa, esse objeto, essa pessoa, para servirmos a Deus através dessa pessoa, mas nós fazemos as coisas à volta disso. Damos a volta ao contrário. Ídolo é aquilo que me fala mais num momento, porque, irmão, porquê é que eu estou a referir várias vezes no momento? Porque idolatria é uma questão de momento. E somente para si, que é lavado e remido no sangue de Jesus, o nosso risco de ser idólatra são momentos. Alguma coisa que num instante a gente coloca acima de Deus. Irmão, e a minha facilidade em falar nisto é o facto da facilidade que eu entendo a minha tendência de ser idólatra. E sei com o quê? Irmão, e todos nós temos na nossa vida. E o pior de tudo, irmãos, é quando o alvo da idolatria é você próprio. Esse é o pior problema. É quando você toma decisões e faz coisas e que não estão a ser pensadas e ponderadas para glorificar a Deus, mas sim estão em si próprios, são em função de nós próprios. Você está a idolatrar a si próprio. Você está a dizer que o Deus é você. Irmãos, a idolatria é tão grande hoje, deixem-me dizer assim direto, irmãos. Não era para falar neste ponto. Irmãos, a idolatria é tão grande hoje no meio evangélico, no meio dos salvos, ou no meio evangélico, que a gente já idolatra pastor, pregador, músico, cantor, e centra a nossa atenção naquilo. No que aquela pessoa disse, no que aquela pessoa fez, no que aquela pessoa anda, como é que aquela pessoa está. E você diz, e você de repente na sua mente é capaz de ver algumas pessoas que se tornaram tão famosas, que se tornaram autênticos ídolos no meio evangélico. E que são seguidos não porque eles representam a Cristo, mas por causa das suas filosofias e das suas ideias, e conduzem milhares. Erradamente. E você diz, ok, até entendi. Deixa-me dizer-lhe mais. Às vezes até o próprio Evangelho se pode tornar uma idolatria. O próprio Evangelho se pode tornar idolatria. E agora deixa-me explicar-lhe porquê. Se você pegar no Evangelho e você se quiser apropriar da palavra de Deus em benefício próprio, você é idólatra. Se você quiser pegar na palavra de Deus e pôr você no centro e ver o que é que a palavra de Deus tem para mim, e isto é uma expressão muito usual hoje, meus amados. O que é que a palavra de Deus tem para mim? O ídolo, o centro sou eu. No sentido de canalizar tudo para mim. Mas espera, o Evangelho fala de mim e mostra-me as promessas e dá-me a vida eterna. Amém, glória a Deus.
Sem dúvida. Mas, o que é que eu disse? Amém, glória a Deus. Mas a glória é para Deus. A adoração é para Deus. O Evangelho não foi escrito para você ser adorado. O Evangelho foi escrito para Deus ser adorado. E você, não, mas espera, é muito confuso. Eu sei, irmãos, é uma linha muito, muito fina. E entre você entender que você foi salvo, deixe-me usar alguns termos para ajudar, tá? É muito fácil, uma linha muito fina entre você entender que Deus salvou a sua alma, o ama, de uma forma profunda, preparou um lugar para si, você vai viver na eternidade com Ele, você é amado, escolhido, como você, a expressão que você quiser usar, é bíblico. Ele morreu pelos seus pecados, eu sei, Ele pagou o preço, eu sei. Mas a adoração e a glória é para Ele. É para Ele próprio. A adoração é dada a Ele. Amá-lo a Ele acima de todas as coisas. O centro do Evangelho é o que Cristo fez em mim. Amém. É o que Cristo fez por mim. Amém. Eu entendo isso, irmãos. É claro que é. Você vai encontrar promessas para a sua vida? Sim. Você muitas vezes está desanimado, lê uma palavra do Senhor, Deus fala à sua vida, há um consolo, há a presença do Espírito Santo. Amém, glória a Deus por isso. Se não houver, está mal. Se não houver, tem problema. Mas eu canalizar a Escritura toda em meu benefício é idolatria. E eu chegar ali e dizer assim, o que tem para mim? O que tem para mim? O que tem para mim? Não, irmão, a glória é para dar ao Senhor. A adoração é dada a Ele. Você encontra alívio nas Escrituras. Você encontra consolo para a sua necessidade nas Escrituras. Mas nisso é para dar glória a Deus. É para dizer, Deus ser glorificado, Pai. Ser adorado. Mas você sabe porque é que tem tanto cristão frustrado hoje? Tem tanta gente frustrada hoje no Evangelho. Porque centralizaram e canalizaram o Evangelho como uma idolatria para eles próprios. Em que eles são idolatrados, eles colocam o centro neles. E esperam alcançar alguma coisa que nunca foi prometida. Porque fora de Deus, e fora da glória de Deus, e fora da exaltação ser dada a Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém, diz a Escritura. Não vão encontrar rigorosamente nada no Evangelho, depois fica frustrado. Porque não entende que tudo aquilo que acontece ao salvo é para ele glorificar a Deus nisso, porque aquilo que acontece é um meio que Deus usou para ser aperfeiçoado em Cristo. Por isso é que é para o bem dos que amam ao Senhor, claro que é. Mas se eu idolatrar a mim próprio e quiser eu ser o centro, as minhas vontades, os meus desejos, eu vou chegar no Evangelho e vou querer que Ele diga alguma coisa para mim. Vai acontecer, não. E quando eu for ao Evangelho, com a intenção de pôr Deus em primeiro lugar e Ele ser exaltado, eu vou encontrar o verdadeiro descanso, a verdadeira tranquilidade, porque vou entender que Deus está acima de todas as coisas, a glória é dEle, e seja o que for que está a acontecer na minha vida, é para Ele ser exaltado, é para Ele ser glorificado, e tenho o meu benefício na Escritura. E você diz, é muito perto, é muito fácil, irmão, você passar de um lado para o outro. É muito fácil você passar da parte em que você está a glorificar a Deus e está a pôr Deus em primeiro lugar e está a amar a Deus e está a encontrar consolo para a sua alma em Cristo e satisfação em Cristo e está a encontrar uma verdadeira felicidade em Cristo Jesus que é eterna, de você passar para o outro lado em que o centro é você e você quer que todo o Evangelho, a glória de Deus, Cristo funcione em seu lugar, em sua função, para si. E o centro da Escritura deixa de ser Cristo e passa a ser você. Cristo passa a ser aquele que vai realizar as suas vontades porque Ele morreu na cruz por si. E você começou com o Evangelho errado. Sim, Ele morreu na cruz por mim, sem dúvida. Ele carregou o peso dos meus pecados para que eu tenha vida eterna, sem dúvida. Mas a glória, a adoração, o louvor, pertence a Ele. É para a glória do Pai. Nós somos totalmente satisfeitos em Cristo, para a glória de Deus Pai. Esta pequena peça, eu tenho dito isto várias vezes, irmãos, você tira a glória de Deus da cruz, você não tem o Evangelho de Cristo. Na cruz, quando Cristo é crucificado, e a ira de Deus é despejada, aquela ira que atingia a nós, quando nós fomos resgatados, salvos,
naquele ato de misericórdia, de amor de Deus pelas nossas almas, o Pai é glorificado, assim como toda a Escritura, como tudo o que Ele fez. Entenda da glória de Deus quando você olha para a natureza. E você olha e vê algo bonito, maravilhoso que Deus criou. Você acha que lindo. Entenda, Deus é glorificado naquilo. Aquilo é feito por Ele, Deus Pai, para a glória dEle. E quando você está em Cristo Jesus, aqui, vamos imaginar um pássaro, irmãos. Está a chegar a primavera, não é? Alguns irmãos acham que já é, só viram este solinho, mas vai nevar esta semana, só para a vossa informação. Então você sai lá fora, você vê aquele passarinho a vir agora daqui a umas semanas, e você diz que lindo que Deus criou. E você diz, eu vou agradecer a Deus, porque Ele me deu, está certo, para minha satisfação, este pássaro. Entenda que Ele também o fez, acima de tudo o fez, para Ele ser glorificado. Para Ele manifestar a glória dEle a nós. Irmão, eu estou a falar do pássaro porque eu gosto, não é? De repente o irmão gostava de ver uma onça aí na estrada. Aí, o irmão diz, Deus é glorificado na onça. Eu gosto se quiser. Isto é aquilo que Deus criou, as flores bonitas. Não, estas são de plástico. Tá? Você olha e diz, que lindo Deus criou. Senhor, obrigado por teres criado isto para mim. Você está maravilha. Não, tu, Ricardo. Que bonito Deus criou. Vocês, que lindo, tá? Entenda que Ele é glorificado naquilo também. E se você não tiver a dar glória a Deus, e você está a pensar, sim, foi para si, foi, irmãos. Mas Deus é glorificado e exaltado. A idolatria é quando você coloca alguma coisa por um momento e a sua decisão, a sua vida naquele momento é pautada por alguma outra coisa que não é Deus. E entenda, irmãos, o que eu estou a dizer esta manhã, o que eu queria salientar esta manhã, a idolatria está mais perto de nós do que o que nós podemos pensar. Uma pessoa, uma coisa, um objeto, irmãos, uma carreira profissional, um trabalho, qualquer coisa se pode facilmente tornar uma idolatria. E a gente, por momentos, viver em função daquilo. Irmão, eu não estou à espera nesta manhã, somos todos salvos, estamos aqui, ou conhecemos as Escrituras. Eu não queria nesta manhã dizer-lhe diretamente, quer dizer, irmão, você está vivendo como um idólatra permanentemente. Eu, sinceramente, eu não sei. Deus conhece os corações, não eu. Mas há momentos da nossa vida que se tornam em idolatria. O ministério pode ser um ídolo. Como disse há pouco, um cantor gospel, agora até para aí, não falta, né? Disparado pegado. Pode se tornar um ídolo. O próprio Evangelho pode ser um ídolo. Se eu girar à minha volta. Irmão, o nosso eu é o mais suscetível de se tornar um ídolo. O que eu quero, o que eu preciso, o que eu tenho, o que eu posso. A nossa saúde pode se tornar um ídolo. Você faz tudo em função da saúde que você quer manter ou quer ter. A beleza pode se tornar um ídolo. Você faz de tudo, não é? Passa horas no ginásio a tentar perder uns quilos, mas não faz nada para manter a sua alma diante do Senhor. Para agradar a Deus. Ou dedica mais horas do nosso dia a cuidar de alguma outra coisa que não é para glorificar a Deus ou com o sentido da glória de Deus. Eu não estou a dizer que isto que é pecado ir ao ginásio, tá? Claro que não. Ou que é pecado você cuidar de si próprio. Não, é bem. Se você o fizer no sentido de que você entende, se é do seu corpo, a sua saúde, é bíblico cuidar. Se você estiver a fazê-lo como sendo o templo do Espírito Santo, onde Deus habita, para a glória de Deus. Irmãos, a idolatria é um problema sério nos nossos dias. Não é um problema sério nos nossos dias. Não é um problema sério nos nossos dias. É um problema sério. Desde, como me referi há pouco, desde o povo lá da terra do saíram, eles mal tinham saído da terra do Egito. Já logo a seguir no deserto, antes de chegar à terra prometida, já estavam a fazer o ídolo. E ali fizeram um ídolo literal. E nós, às vezes, na nossa caminhada cristã, nós fazemos tantos ídolos, literalmente ídolos, de coisas que não seriam um ídolo. E aquilo que pode ser um ídolo para mim, pode não ser para si. Aquilo que você não tem dificuldade em ter. E às vezes, meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz que pedis e não recebeis porque pedis mal para os gastares em vossos deleites.
Às vezes as nossas orações não são atendidas porque talvez você está a pedir a Deus um ídolo. E você diz assim, não, eu não vou pedir a Deus um ídolo. É se calhar. Quem diz? Irmãos, todo mundo sabe, né? Eu gosto muito de SUVs, tá? SUVs, carro de macho. Gosto. Quem sabe tornar-se um ídolo para mim? Quem sabe? Quem sabe? Todos os dias saía de casa, olhava para o SUV. Nice. O meu irmão precisava de boleia e eu dizia, não, no SUV não vai. Vai sujar o carro. Eu estou a dar um exemplo, hein? Sei lá o que seria. Às vezes a gente não pede, irmãos. Eu não tenho pedido a Deus o SUV. Isso foi só um exemplo, irmãos, tá? Mas, de repente, há coisas que se podem tornar um ídolo para a gente. Podem nos desafastar de Deus, sem nós darmos conta. Porque começámos a ter a nossa vida em função daquilo. Irmãos, a nossa confiança em função de qualquer coisa. Você já pensou? Se calhar a gente não vai sair nem da idolatria, nem do primeiro. Na verdade, irmãos, o primeiro e o segundo estão ligados, não é? Não terás outros deuses diante de mim. Amém? Não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro, e o segundo é não farás para ti imagem de escultura. Irmãos, quantas vezes, irmãos, nós passamos por situações na nossa vida que a gente acha que é uma tribulação, e é. A gente acha que é uma dificuldade, e é. E talvez seja aquilo que Deus permitiu para nós entendermos uma coisa importante. Não confiarmos em nós próprios. Irmão, se você tivesse tudo aquilo que você imagina e deseja, e Deus pode dar? Pode. Deus pode dar tudo o que a gente deseja? Pode. Ele pode fazer o que Ele quiser. E Ele faz o que Ele quer. Porque Ele é Deus, é soberano. Irmão, se nós tivéssemos tudo o que nós quiséssemos, nós começávamos a confiar em nós próprios. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu confiarei no nome do Senhor. Não é o que disse o salmista? Amém? Irmãos, escute. Se você tivesse tudo que você precisava, se eu nunca tivesse tido nem um espirro deu, nunca teve nenhum problema de saúde, nunca teve nenhum problema financeiro, você nunca atravessou uma dificuldade, você nunca teve um problema, você nunca teve nada. Ninguém disse amém. Ninguém disse amém. Então todo mundo já passou por dificuldades. Se você não tivesse nada de problema, alguma vez você ia confiar em alguém que não em si próprio? Você saía de sua casa, olhava para trás, olhava para casa, olha a mansão que eu comprei. Você ia caminhar na rua e dizia assim, olha a saúde que eu tenho. Sentava dentro do seu carro e dizia, olha o carro que eu tenho. Você ia ter com o seu filho, olha a família perfeita que eu tenho. Você vinha aqui à igreja e dizia, mas isto dizia com propriedade, olha a igreja perfeita à qual eu pertenço. É brincadeira, irmãos, tá? O outro dizia, se você encontrar a igreja perfeita, não vai para lá porque senão vai estragar. Vai deixar de ser perfeito. Você vem e tudo era perfeito na sua vida. Quantas vezes você se lembraria de Deus? E mesmo que você se lembrasse de Deus, você dissesse assim, é graças a Deus. Você não tenderia a depositar a sua confiança em si próprio? Naquilo que você é capaz de fazer, naquilo que você é capaz de alcançar? Quando você fosse dar conselho a alguém, ou você visse alguém em dificuldade, você ia dizer, olha, eu consegui, também tens de conseguir. Já ouvi essa conversa tantas vezes, irmãos. Já ouvi essa arrogância tantas vezes, da boca de cristãos, dizendo, falar cristãos evangélicos, dizendo, e somente imigrantes neste país, dizer, eu consegui. Os outros não conseguem porque não querem. Então, que arrogância, irmãos. Que arrogância. Invalidando completamente que veio de Deus. Não diria assim, Deus me deu. Então, se Deus me deu, eu tenho que ajudar alguém. Eu tenho que fazer alguma coisa por alguém. Porque Ele me deu. Porque eu não conseguiria. Porque eu não era capaz. E as coisas se tornam facilmente um ídolo. E o centro da idolatria, e o pior de tudo é quando o centro da idolatria é você próprio. O que é melhor para mim? Veja a quantidade, irmãos, de livros de autoajuda que são escritos hoje por supostos pastores, abrir parênteses, falsos profetas, fechar
evangélicos. Livros de autoajuda, uma maneira de você viver melhor. Livros centralizados naquilo que você pode alcançar aqui. Sermões inteiros pregados à volta de si próprio. Onde há uma ausência da glória de Deus, onde há uma ausência da glorificação de Cristo na sua vida, onde há uma ausência de você ser moldado à imagem de Cristo, onde há uma ausência de pôr Deus em primeiro lugar, mas menciona Deus do princípio ao fim, mas nunca o pôs em primeiro lugar. Humanismo, o homem no centro, o que é melhor para mim. E deixa-me dizer-lhe mais, mas hoje a gente vai ter que ficar só pela idolatria. Isto vai dar sermões até, sei lá, até Jesus voltar. Só os 10 mandamentos. Mas olha lá, irmãos. E coloca o homem no centro. O que é melhor para o homem? O que é que há de melhor para o homem? A salvação. Você concorda comigo? Há outra coisa de melhor? É a salvação. Colocou a salvação e disse assim, o que é melhor para o homem? A salvação. Então, no meio do sermão da autoajuda, diz, você precisa do que há de melhor, Cristo. Então a melhor coisa que você tem que fazer é aceitar Cristo. Ter Deus na sua vida é o melhor que pode acontecer na sua vida. Quantas vezes Deus foi glorificado só nisto bocadinho que eu disse aqui? Nenhuma. Você, meu irmão, Daniel, mas é verdade. Eu preciso da salvação. Não há outra maneira. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu não posso. Amém. Mas Ele é glorificado. É Ele exaltado. É você que entende a sua incapacidade de salvar? Ou você está a precisar de Deus para lhe dar uma mãozinha a você conseguir o que você quer? O que é que nos diz o Evangelho? Aquilo que eu sou, aquilo que eu era, aquilo que cabia em mim, que tinha valor para mim, o meu ser. O que é que diz Paulo? Está crucificado com Cristo. Agora eu não vivo não, mas eu, Cristo, vivo em mim. Agora a glória é dele. A exaltação é do Senhor. Pertence a Ele. Ou seja, e como é que eu fico? Você fica melhor. Claro. Irmão, o que é mais evidente e claro para mim, irmãos, é a sua eternidade, a glorificação da sua alma. Você vive na esperança de algo melhor, sim ou não? E onde é que está esse algo melhor? É no céu. Você gosta daquele texto de João 14? 14, não é? Na casa do meu pai há muitas moradas. Quem ajuda aí? João 14, não é? É? Na casa do meu pai há muitas moradas. E se eu for, eu voltarei e vos levarei para... Amém? Aleluia, glória a Deus, está a falar do céu. O que é que tem lá tão especial? Cristo, a glória de Deus, o céu, a eternidade. Ou seja, não, eu estou à espera de alguma coisa melhor, mas enquanto eu estou aqui, eu vou ignorar o que é de melhor e vou pensar no que em mim. Irmão, você não vai chegar lá, mas se chegasse lá, você ia ficar desapontado. Escute isto, se você viver a sua vida aqui, querendo ser um cristão, pensando no que é melhor para si aqui, nas coisas aqui, quando você chegar no céu, se chegasse, se você viver assim não chega lá, mas se chegasse, você ia ficar tão desapontado, você ia ficar, não, mas espera, o outro foi dizer ao pastor, lá no céu a gente vai ficar a louvar, mas é muito chato, ao fim de um tempo a gente já não tem o que fazer. Se fosse irmã, dizia, e tem mola lá no céu? Se não tem mola, a gente vai fazer ao sábado, à noite. As irmãs vão fazer o quê? Diz assim, não tem mola, ao menos que tenha uma cozinha grande, para a gente fazer uns petiscos, uma coisa. Que é isso? O que é que vai ter no céu? E o pastor virou-se para ele, esta parte da irmã aí, não sei o que, foi o que eu acrescentei. O pastor virou-se para ele e disse, irmão, eu estou com pena assim, você não entendeu o que é louvor. Você não entendeu o que é adoração. Ele não tinha entendido o que é louvor nem adoração. Ele pensou que era cantar. Se eu cantar bonito como a gente cantou hoje, irmãos, misericórdia. Não! Louvor, adoração àquele que vive para todo sempre. Você vai ter plena satisfação em Cristo Jesus, que Ele está lá, a presença dEle, a salvação da sua alma manifesta, gloriosa, completa, acontecerá lá. Mas enquanto você vive aqui, viva nessa expectativa e Cristo seja a sua satisfação, o seu Deus de verdade. Porque se Ele não for o seu Deus aqui, e o seu Deus aqui foi você próprio, e você está-se a servir do Evangelho para chegar em alguma coisa melhor aqui, você não vai chegar lá.
Viva aqui, em função de lá, adora aqui o Deus que você vai encontrar lá, viva em função da glória de Deus aqui. E você, quando chegar lá, você não vai ficar surpreendido. Você vai ficar surpreendido pela grandeza. Mas você não vai ficar desapontado. Mas se você viver aqui em função de si próprio, você vai chegar lá e vai ficar desapontado. Amados, isto é maravilhoso, extraordinário. Ser cristão é muito melhor do que qualquer... Irmãos, eu entendo, escuta. Eu entendo que nós vivemos como uma sombra das coisas que estão para ser reveladas. Nós temos um pouquinho aqui. Quanto mais você valorizar o pouquinho que você experimenta aqui de Deus, na sua natureza pecaminosa ainda, mais você entenderá a grandeza do que está para vir. Nós temos uma pequena revelação, alguma coisa, em que Cristo é exaltado, em que Cristo é glorificado. Ele é Deus e não preciso de outro. Só Ele é Deus. Irmãos, o povo de Israel entendia isto, porque você não encontra no Antigo Testamento, em local algum, a explicar quem é Deus. Tá? Eu sou é o que fala contigo. É Deus. Mesmo assim, eles se viravam para a idolatria. Num mundo em que está tudo canalizado em função de nós, até quando você, eu já disse este exemplo aqui, irmãos, até quando você entra no carro, para dirigir, você consegue, do seu lado esquerdo, na porta, tem 4 botões. Você abre a sua janela e fecha, abre a janela daquele lado e as de trás. Você liga o ar-condicionado para trás, ou depende de como é que o seu carro está desenhado. Mas está tudo em função de si. Você é o centro do carro. Só não senta no meio, porque não é aquele carro da Lamborghini, senão até você senta no meio. O centro é do meio do carro. Você é o centro do carro. Tudo foi desenhado a pensar em si. Escuta, o Evangelho foi desenhado a pensar no Altíssimo. Pelo próprio Altíssimo. Para a glória de Deus Pai. Do qual você é participante. Do qual você alcança a salvação. Do qual você encontra satisfação em quem? Em si. Não, nele. Por isso é que é para buscar a Ele acima de todas as coisas. Por isso é que é para amar a Ele acima de todas as coisas. Porque se o Evangelho fosse desenhado para si, você era frustrado. Porque você falha, porque você peca, porque você erra. Porque você não consegue. Mas porque o Evangelho é... Eu quando digo desenhado, irmãos, aqui é com todo o respeito. Foi o Criador, o Senhor dos céus e da terra. O Evangelho foi desenhado em função da glória de Deus. Você pode ser satisfeito porque não é em si, é em Cristo. Você pode alcançar a vida eterna porque não está em si, está nele. Você consegue ser feliz aqui porque você não está a pensar na sua miséria aqui. Você está focado nele. É dele. Porque se fosse em nós, irmão, não tinha nada. E o que é que tinha em mim? Quando eu entro no carro, eu sento ao volante, eu tenho os 4 botões, eu tenho a capacidade, debaixo da graça e misericórdia de Deus, claro, porque tudo acontece por Ele, de poder manobrar aquele carro. O volante está na direção das minhas mãos, tá? Como já disse, o espelho também agora é elétrico, ajusta os dois. Está desenhado em mim, a pensar no condutor. O irmão está de acordo comigo ou não? Não está desenhado a pensar no passageiro. Tá? Eu estou a falar um carro normal. Está desenhado a pensar no condutor. Porque o condutor é capaz de guiar aquele carro. O Evangelho não foi desenhado a pensar em si, não foi desenhado em função de si, porque você não conseguia conduzir esse carro, esse Evangelho. Você não conseguia salvar a sua alma. Você não conseguia ser satisfeito aqui. Por isso é que na lei eles todos pecaram e todos transgrediram a lei. É por isso que veio a graça e a misericórdia. Quando o Evangelho de Cristo Jesus foi pensado pelo próprio Deus para a glória de Deus, você consegue ser satisfeito nele. E esse é o segredo do céu. O céu não é um segredo tão grande assim. Porque foi feito na glória, para a glória dele. Então, aquilo que eu não conseguia fazer, agora eu me limito a fazer o que ele quer, como ele quer. A satisfação está nele, a glória é dele. Que eu não era capaz. Se o Evangelho fosse desenhado a pensar nos moldes humanos, eu era frustrado. Eu não conseguia. A lei era.
Faz isto, faz aquilo, não faças o outro, faz desta maneira, faz daquela. Alguém fez? Ninguém. A graça? Não, a graça é em função da glória de Deus. Para Ele, estou crucificado com Cristo, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. E Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é maravilhoso. Então, o que é que aconteceu? Muitos foram salvos, a salvação. Até aqueles que morreram na lei foram salvos na graça, não é? Não é que diz Hebreus 11? Foram salvos na graça. Amado, tire proveito disso. Entenda isto. Entenda o que é o Evangelho. E regozije-se em Cristo Jesus. Regozije-se em Cristo Jesus. E só falámos o primeiro. E a nossa hora passou. Mas, meus amados, o segundo. Não farás para ti imagem de escultura. Amém? Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás. Porque o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmãos, o primeiro e o segundo mandamento estão tão ligados. Nós falamos de idolatria e o segundo fala de imagens de escultura e nós acabamos juntando os dois. Querendo Deus, na próxima semana, nos permitindo o Senhor assim, nós iremos estudar o mandamento 3 e 4. Não temerás o nome do Senhor. E iremos estudar também, querendo Deus, o dia do sábado. Amém? Estes 4 mandamentos são referentes ao primeiro que Jesus falou: amar a Deus acima de todas as coisas. Queridos, não é a quantidade de coisas que nós, ou quanto nós avançamos na mensagem, mas é aquilo que Deus tem para falar a nós hoje. Eu acredito que o Senhor nos direcionou assim. E quando falo do Evangelho, irmãos, deixa eu dizer isto assim. Quando eu falo do Evangelho, e quando, à medida, eu esta manhã estava a ler no Facebook, alguém pôs que quando eu entendi o amor de Deus, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu fiquei a ouvir aquilo, eu fiquei a ler aquilo e pensei assim, meu Deus, mas à medida que eu entendo mais, a minha vida continua a ser transformada. É por isso que a salvação é um ato contínuo. Tá? A salvação está no gerúndio, tá, irmãos? Gerúndio é um ato contínuo. Há uma coisa que continua. Há uma coisa que aconteceu no passado, é uma coisa que está continuando hoje. Não, mas eu fui salvo no passado. Eu sei, irmão, mas é um ato. Até à volta de Cristo estamos a melhorar, estamos a crescer, a ser aperfeiçoados. E quando nós falamos da salvação da nossa alma, e quanto nós mais estudamos sobre este assunto, quanto nós mais glorificamos a Deus, irmão, maior entendimento a gente tem. Melhor. A gente consegue ver a glória de Deus. E sabe uma coisa que eu vou dizer, irmão? E mais desejamos o céu. Chega uma hora que é como Paulo: Senhor, leva-me para estar contigo. Mas se for melhor para o teu reino eu estar aqui, então deixa estar mais um pouco. Mas o nosso alvo é estar com Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Queridos, fugi da idolatria. Fuja da idolatria. Fuja daquilo que eu tenho que fazer o mesmo, irmãos. Porque é mais perto de nós do que o que nós pensamos. Só Deus. Ou se você não é Deus, a sua casa não é Deus, o seu carro não é Deus, a sua esposa não é Deus, os seus filhos não é Deus, a sua família não é Deus, o seu emprego não é Deus, o seu bem-estar não é Deus. Só Ele é Deus. Só a Ele devemos amar. Só a Ele devemos adorar. Só a Ele devemos inclinar. E a nossa vida deve ser feita em função dEle. E mais uma vez, irmãos, terminando mesmo. E você nunca mais será frustrado se viver assim. Se você começar a centralizar em si o que é melhor para si, você vai ser frustrado. Você viverá frustrado. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus a vivermos para a glória dEle. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Aleluia. Oh Deus eterno, nós te glorificamos, Senhor, e te adoramos. Gratos pela tua palavra, Senhor. Gratos pelo sacrifício do teu Filho em nosso lugar. Gratos pela salvação da nossa alma. Oh Senhor, não queremos adorar outro, nem nos prostrar diante de outro que não sejas tu, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a amar a Ti acima de todas as coisas, com todas as nossas forças. Buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça. E perdoa-nos, ó Pai, a idolatria que vivemos tantas vezes. Retira de nós. Retira, Senhor.
retira. Te pedimos, e desde já oramos agradecidos, glorificando e exaltando a Ti, e só a Ti. Em nome de Jesus. Amém.